Olá pessoal, aqui é o professor William. Estamos aqui hoje para continuar falando sobre os 14 volumes da história da filosofia do Nicolás Abanhanho. Estou aqui hoje para tratar deste volume aqui, o volume número 7, que tem como foto de capa o John Locke. Eu vou mostrar ali no finalzinho do vídeo para vocês, vai ter a tela vai ficar maior, vou mostrar aqui a capa desse volume. Então, todas essas videoaulas que estou gravando aqui, elas representam o plano do meu trabalho, tá? Então eu estou gravando lá os vídeos da história da filosofia, vão ser no total 1068 videoaulas. Atualmente estou na aula de número 65, se eu não me engano, e estou seguindo esse trabalho aí do Nicolás Banhanho. Também utilizo as obras do Giovanni Reale e de outros autores ali como material, como fonte de pesquisa, como fonte de consulta, etc. Mas hoje vamos falar então especificamente aí do sétimo volume da história da filosofia, que tem aí o John Locke como foto de capa. O que a gente vai encontrar nesse volume número 7? Esse volume número 7, pessoal, deixa eu pegar o livro aqui de novo, ele é constituído por 217 páginas. Esse volume aqui, ele ainda está inserido, né, na quinta parte da história da filosofia, que é a filosofia moderna dos séculos 17 e 18. Então, a filosofia é dividida em períodos históricos, não é? E tem lá, a primeira parte vai falar filosofia antiga, segunda parte filosofia patrística, terceira parte filosofia escolástica, quarta parte filosofia renascentista e quinta parte agora filosofia moderna, especificamente dos séculos 17 e 18. Essa filosofia moderna já começa a ser falada ali na obra número 6, cujo vídeo eu já gravei para vocês ali, que tem como foto de capa o Spinoza, tá bom? Então vamos ver o que a gente vai encontrar aqui nesse volume número 7. Esse volume número 7, ele vai do texto número 436 ao texto 499. Isso significa que quando eu estiver na minha videoaula de número 436, quando eu estiver no meu vídeo número 436, eu já vou estar nesse volume número 7. Por enquanto, eu estou na minha videoaula número 65. Ainda estou no primeiro volume, estou quase terminando o primeiro volume da história da filosofia, tá? E vai até o 499. São aí praticamente 63 textos, tá? Então serão 63 videoaulas sobre esse volume. Vamos ver agora os capítulos aí desse livro para ver o que a gente vai encontrar. Então esse livro começa no capítulo 6 e vai falar ali do Leibniz. O Leibniz, ele é um filósofo que segue ali a linha do racionalismo. Tem o racionalismo do Descartes, do Pascal, tem o racionalismo do Spinoza e o racionalismo do Leibniz. Por mais que eles estejam na corrente racionalista, os racionalismos ali deles são bem diferentes, tá? O Leibniz, ele é um autor assim bem interessante para a história da filosofia. O Leibniz, ele junto com o Newton, desenvolveu o cálculo diferencial integral, que é justamente uma das ferramentas mais poderosas aí da matemática. O Newton desenvolveu esse cálculo na Inglaterra, o Leibniz desenvolveu lá na Alemanha, tá? E na verdade, quando o Leibniz publicou a invenção desse cálculo aí de integral, o Newton lá na Inglaterra já tinha feito isso, só que o Newton não havia publicado, tá? E daí tem essa disputa aí para ver quem inventou antes, né? As pessoas geralmente atribuem ao Newton, mas como o Newton não publicou primeiro, ficou como se o Leibniz tivesse sido o inventor. Hoje em dia, né, chegou-se na seguinte conclusão, afirma-se que essa invenção é a invenção de Newton Leibniz, tá? Porque na verdade eles desenvolveram separado, mas desenvolveram ali na mesma época e no mesmo período. O Leibniz também é um autor ali muito importante hoje para a famosa teoria dos sistemas complexos. Toda teoria que trata ali da questão da complexidade, a teoria geral dos sistemas, a complexidade, etc., devem um pouco para o Leibniz. O Leibniz é que vai começar, de certa forma, a desenvolver esse trabalho aí sobre sistemas, sobre a realidade interligada, etc. Tá? O Leibniz, ele é muito importante, digamos assim, pelo fato de ter trazido uma série de ideias aí que depois vão ser utilizadas na ciência da computação. Na verdade, o Leibniz ele já começa a tentar desenvolver uma linguagem lógica, uma linguagem matemática, que na verdade vai ser desenvolvida só lá na filosofia analítica, começando lá com o Frege. É um filósofo que nós vamos falar mais para frente, tá bom? Então é isso aí. O capítulo número 6 começa falando ali do Leibniz. Leibniz, filósofo racionalista,
tá ali na linha, né, digamos assim, do racionalismo, do René Descartes, do Spinoza, etc. Embora, obviamente, o racionalismo desses autores seja bem diferente, tá? Capítulo número 7. Capítulo número 7 vai falar do Jean Baptista Vico. O Jean Baptista Vico, as aulas ali serão referentes ao texto 444 ou 451, tá? Então, quando eu estiver lá na aula de 444, eu vou estar falando do Vico. Vico é um filósofo ali do século XVII, mas o pensamento dele não está no século XVII, o pensamento dele é um pensamento que já está lá no século XVIII. O Vico, quando ele escreve as obras dele, ele não é compreendido na época dele. Ele, na verdade, só é compreendido mais tarde. A vida dele é muito difícil. Ele é um filósofo, assim, genial, mas suas ideias não são compreendidas naquele período onde ele vive, tá? Vai ser lá principalmente o idealismo alemão que vai resgatar, digamos assim, a importância histórica do Vico. Ele, na verdade, assim, é importante, tá? Pelo fato de ter introduzido uma filosofia da história. Ele trouxe assim uma reflexão sobre a história de uma maneira bem original, que não havia sido feita até então, tá? O Renascimento, como nós já falamos ali em algumas aulas anteriores, também procura fazer um certo resgate histórico, mas o Vico, de certa forma, pega ali a história de maneira mais aprofundada e vai influenciar todos esses autores ali do idealismo e os autores posteriores também, que vão ler ele, né? Assim, e vão falar, nossa, olha as ideias desse cara, ele estava muito à frente da sua época. O Vico, ele tem, digamos assim, o grande problema ali também que ele debate no período dele é que ele, de certa forma, ele é um rival do René Descartes. O Descartes, ele procurava, de certa forma, reduzir a realidade, as ideias, etc., tudo aquela razão, uma razão quase de cunho matemático e geométrico, e o Vico não concorda com isso também. O Vico traz que certas coisas, certas ideias, a poesia, a literatura, a arte, as emoções, os sentimentos não podem ser reduzidas a essa razão geométrica. Isso aí também vai ser uma coisa que o romantismo vai pegar mais tarde. Tá bom? Então, o capítulo 7 vai falar do Vico, muito interessante aí para a filosofia da história e por outras questões que ele traz também. O Vico vai fazer uma apreciação da mitologia. Ele também vai trazer, de certa forma, ali uma outra forma de enxergar a mitologia, os mitos. E isso também vai ser utilizado lá no romantismo. O romantismo deve muito ao Vico, filósofo italiano aí que a gente vai ver. Capítulo número 8. Capítulo número 8 vai falar do John Locke. O John Locke vai do texto 452 ao 462. Então é o seguinte, o John Locke é um filósofo que está seguindo a linha do empirismo. O John Locke é um autor assim muito importante, pelo fato assim de ter inspirado uma série de revoluções ali, principalmente aquelas que vão dar origem à Constituição dos Estados Unidos. O John Locke também é muito importante pelo fato de ter sido um dos autores ali que é inspiração do iluminismo, do movimento iluminista que vai surgir ali, tanto na Inglaterra, na França, como na Alemanha e na Itália também, tá? Então o Locke é um autor assim que ele influenciou muito a história da filosofia, a história da política e a história do pensamento em geral. O John Locke, ele é um filósofo empirista que acreditava, obviamente, que o conhecimento vem pela experiência, mas ele também mostra que a razão é algo importante, é algo relevante e é uma razão que de certa forma orientada ali pela experiência, tá? Que vai ser de certa forma ali aquilo que o iluminismo vai trazer também. Tá? Então, John Locke é um filósofo bem legal, vai trazer ideias ali também sobre questões políticas, principalmente relacionadas à doutrina do liberalismo. Tá? Geralmente, o pensamento do John Locke ele aparece em contraposição às ideias do Thomas Hobbes. Tá? Mas a gente vai ver isso com mais calma quando a gente falar desses autores. Capítulo número 9. Iremos falar do George Berkeley. George Berkeley é um filósofo, também que segue a linha do empirismo, embora ele, de certa forma, seja bem diferente dos autores ali que seguem essa linha empirista. Tá? O Berkeley, por exemplo, ele geralmente é classificado como um filósofo imaterialista. O Berkeley não acredita na existência da matéria. Mas o que é essa matéria aí, tá? É o que a gente vai ver quando a gente for estudar ali a filosofia do Berkeley. O Berkeley, ele
também é classificado ali como um filósofo solipsista, tá? É muito difícil, na verdade, enquadrar filósofos nesse tipo de pensamento, porque geralmente quando você fala, o filósofo é isso, aquilo, você, na verdade, muitas vezes está fazendo uma compreensão errada do pensamento do filósofo. Mas o Berkeley, de maneira geral, ele mostra que o que é o ser? O ser é ser percebido. O que existe é tudo aquilo que é percebido, tá? Então é isso que o Berkeley vai trazer. Capítulo 10. Capítulo 10 a gente vai tratar do David Hume. David Hume também é um outro filósofo que segue ali a linha do empirismo. O David Hume, ele é um filósofo muito importante, principalmente ali pelo fato, né, de ter despertado, de certa forma, o Kant lá do sono dogmático. O Kant é um filósofo que nós vamos falar ele na próxima obra, é um dos autores mais importantes da história da filosofia, o Kant, tá? E ele vai, de certa forma, ali fazer um elogio à filosofia do Hume. O Hume, ele vai tratar justamente da questão do hábito, mostrando que muitas coisas ali que nós relacionamos, principalmente ali pelas ideias de causa e efeito, elas são dadas pela força do hábito. É algo, na verdade, psicológico. Então, de certa forma, ali a nossa psicologia, é o nosso pensamento que vai justamente fazer a relação de causa e efeito, porque uma coisa não leva a outra, tá? Uma coisa pode ser qualquer outra coisa, pode gerar qualquer outra reação, mas pela força do hábito, nós estamos sempre esperando, digamos assim, que de uma causa surja um efeito. Mas, logicamente, não dá para afirmar que de uma causa seguirá um efeito, tá? E o Hume coloca isso, digamos assim, essa espera desse efeito, justamente na força do hábito. O Hume também vai tratar ali de questões relacionadas à história, relacionadas ao direito, vai falar um pouco da imaginação e também vai falar de como que as pessoas, de certa forma, apreendem as ideias, tá? O então é isso. O Hume também vai ser importante lá para uma filosofia que vai surgir mais tarde, que vai ser conhecido como positivismo lógico ou neopositivismo, ou são lá os autores que fazem parte do Círculo de Viena. O Hume, de certa forma, ele condena praticamente toda a metafísica, tá? Ele vai fazer uma crítica muito pesada à filosofia escolástica. E justamente essa é uma inspiração lá dos filósofos que vão seguir esse neopositivismo, que vão ser os filósofos do Círculo de Viena, tá? O Hume, então, também é um filósofo muito importante, assim, para mostrar que talvez um dos grandes problemas ali da filosofia, principalmente a filosofia antiga, foi o de tentar encontrar uma validade tanto no campo da experiência, quanto no campo das formas, quanto no campo formal, digamos assim. O Hume mostra que ou é uma coisa ou outra, tá? E isso aí vai ser um passo muito importante para a ciência. Mas a gente vai entrar com mais detalhes nisso quando falarmos lá do David Hume. Capítulo 11, o Iluminismo em inglês. Aqui vamos começar a falar um pouquinho sobre o Iluminismo. Nessa obra, nesse volume número 7, vamos falar do Iluminismo inglês e do Iluminismo francês. Mas na próxima obra, no volume número 8, iremos falar um pouquinho sobre o Iluminismo italiano e o iluminismo alemão, tá? Geralmente as pessoas pensam que só existe iluminismo na França. Não, mas tem iluminismo na Inglaterra, tem iluminismo na Itália, tem iluminismo na Alemanha também, tá? Todos eles, de certa forma, seguem um princípio de pensamento ali, que é justamente a valorização da razão. Mas eles têm características bem diferentes, se a gente for parar para pensar. É claro, iluminismo é iluminismo? Sim, obviamente eles têm objetivos ali parecidos, né? Mas cada um deles tem as suas especificidades. O iluminismo inglês ali, a gente vai falar um pouquinho do Thomas Reid, vamos falar também ali do Hartley, vamos falar do Conde de Shaftesbury, e também vamos falar de todos esses autores ali que estão dentro desse período, e principalmente como que o John Locke influencia esse iluminismo inglês. Mas de maneira geral, o grande problema ali do iluminismo inglês vai ser a relação entre Estado e Igreja. Ali, na verdade, esse aqui é um caminho aberto por Locke. O Locke vai mostrar justamente ali que o Estado tem as suas obrigações, justamente tratando ali da esfera pública, enquanto a religião tem também as suas obrigações, mas isso aí é da esfera privada, são coisas totalmente diferentes, e é isso que o iluminismo inglês vai defender também, de certa forma ali, um Estado laico, tá? Que vai ser muito importante, obviamente, ali, justamente para a democracia, por exemplo, né? Nós vivemos no Estado laico, e a gente deve isso, obviamente, a esses autores que discutiram justamente essas questões, tá? Então o iluminismo inglês vai nessa linha de pensamento. Já o iluminismo francês também vai partir dessa ideia de que a razão
a faculdade humana que vai permitir uma evolução do homem e uma evolução também da sociedade. Aqui nesse capítulo vamos falar do Voltaire, vamos falar do Condillac, vamos falar também lá do Diderot, d'Alembert, que são filósofos que vão escrever a enciclopédia. A enciclopédia, na verdade, é uma grande obra que vai tentar reunir todo o conhecimento científico e técnico da época, justamente porque eles acreditam no poder da ciência e da técnica como algo que vai, de certa forma, fazer com que a sociedade se engrandeça através do conhecimento, através da tecnologia, etc. Tá? Então o iluminismo francês segue essa linha, uma linha ali que vai valorizar a ciência. O iluminismo inglês vai tratar mais de uma questão política, mas ambos ali são influenciados pelo pensamento ali do John Locke, e também de outros autores ali, obviamente, que a gente vai comentar e a gente vai tratar também, tá? Beleza, então, pessoal. Ó, então falamos aqui agora, né, desse volume aqui, do volume número 7 da História da Filosofia, que tem o John Locke como foto de capa, tá bom? Próxima aula iremos falar do volume número 8, né? Que o volume número 8 daí vai ser dedicado à filosofia alemã. Vamos falar um pouquinho do iluminismo também, vamos falar principalmente ali do Immanuel Kant, tá? Então, quando eu chegar lá na nossa aula do número 436, eu vou estar aqui nesse volume, no volume número 7, tá? Que vai até o 499. Até lá, então, serão 499 aulas, é bastante coisa, tá bom? Mas com paciência, com calma, aí a gente vai fazendo, tá? Pessoal, um grande abraço para vocês, nos vemos aí no nosso próximo encontro.